Olá, olá, estamos no ar, caros ouvintes da nossa amada Rádio Escola Telos do Sul. E hoje eu tenho companhia, não estou sozinha, estou muito bem acompanhada das minhas queridas amigas juremeiras, portuguesas, a Ruth e a Natália, e que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado uma parte da história delas, de saber que elas deram assim verdadeiros saltos de transformação na vida delas. E isso é o que a gente mais gosta de ver numa pessoa em despertamento, é a coragem, né, de seguir o chamado do coração e ir fazendo as modificações que a vida vai propondo para a gente. E depois de um certo tempo que a gente aceita as propostas do universo, começam, né, a surgir os frutos, né? Nós nos tornamos árvores frondosas, árvores que dão sombra para os outros e começamos a frutificar na hora certa. Eu sempre falo para os alunos, não tenha pressa, né? Não deixe essa loucura de virar coach de ET te possuir, que esse é o caminho da desgraça, a pessoa começar a se arvorar de especialista quando ela nem cumpriu o processo dela ainda. Mas depois que ela cumpriu, depois que ela chegou numa certa fase, que a gente sabe que nunca termina o despertamento, né? Mas depois que já houve uma certa maturação, a gente começa a receber guiança da nossa família estelar, dos nossos mentores, sobre como auxiliar outras sementes estelares. E aí surgem os trabalhos. E uma característica desses trabalhos é que eles nunca são igual ao que outros já fizeram. Eles são trabalhos novos, né? Mesmo que sejam construídos em cima de uma ótica conhecida, eles trazem um elemento novo. Então, eu vou deixar a Natália e a Ruth se apresentarem para vocês e contarem desse trabalho que elas estão desenvolvendo agora, do qual eu muito me orgulho. Meninas, muito bem-vindas, é com vocês. Obrigado. Começo eu, não é? Como sempre. Força. Eu sou a Ruth, atualmente vivo na Bretanha, na França, na Itália, e este projeto é o nosso projeto que chamamos Solar, há 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e só agora é que estamos a pô-lo cá para fora. E deixo só a Natália apresentar-se e depois entramos em explicarmos o que é que afinal o que é isto. Eu sou a Natália, eu moro em Portugal, moro no Porto, portanto, norte de Portugal, onde exatamente aqui neste local eu conheci a Ruth há cerca de 17 anos, ela ainda gravidíssima da filha, não é? E então, depois, passados uns tempos, a gente começou a desenvolver esta amizade e, passados tantos anos, estamos aqui também a desenvolver este trabalho que eu tanto me orgulho de fazer com esta grande amiga intergaláctica, como eu chamo. São as melhores amizades, né? Atravessa o sistema solar aí. Sem dúvida. E o nome do trabalho de vocês é Solar. Solar, sim. E depois tem uma imagem, né? Vou pedir para vocês colocarem aí do que vocês fizeram, né? Do logo desse trabalho. Vamos enviar tudo isso e os endereços do nosso projeto, que já temos tudo mais ou menos criado. Temos uma pessoa que nos está a ajudar, que é a Diane, está-nos a ajudar na parte mais multimédia. Mas assim, o Solar, eu e a Natália éramos amigas, noutros contextos completamente diferentes, não é? Eu era DJ, ela era DJ, tínhamos uma outra vida. E por acaso os nossos caminhos convergeram para a mesma via, não é? Eu, a minha vida nascer, iniciei um processo espiritual intenso, de descoberta, e a Natália mais tarde começou a dar os primeiros perguntas e acabou por também ingressar nestas coisas intergalácticas e esta descoberta interdimensional, e acabamos por nos cruzar e percebemos que temos uma energia muito semelhante. Nós sempre somos muito parecidas, mas acabamos por seguir o mesmo caminho. Nós temos vários amigos na vida que por vezes ficam pelo caminho, apesar de gostarmos muito, mas acabamos por seguir caminhos diferentes e nós não. Acho que foi das poucas pessoas, aliás, que depois também para aqui, para a Bretanha, na França, que acabámos por continuar amigas, porque temos os mesmos interesses em comuns. Também acho que é muito importante partilhar os mesmos interesses. Entretanto, como eu disse, eu comecei um processo espiritual intenso há muitos anos, mais ou menos há 15 anos, com foco em meditar todos os dias, em descobrir quem sou, e sempre recebi, nós sabemos, quando meditamos todos os dias, acabamos por receber
várias instruções, várias subidas de frequência, várias ferramentas que nos vão ajudar a despertar. Se nós tivermos um esforço continuamente, seja lá que prática nós tivermos, nós vamos acabar por conseguir ter contacto com os nossos mentores e assim começar a desenvolver um trabalho interno, não é? A ser iniciada em várias ordens, a nível lateral, e a começar a desenvolver os projetos. Mas eu nunca achei que aquilo fosse a pôr no mundo. Era sempre para mim, era o meu trabalho. Eu tinha que me desenvolver, eu tinha que subir a minha frequência, eu tinha que saber quem eu sou, eu tinha que me limpar, enfim, aquelas coisas todas que nós vamos fazendo. Só que mais ou menos, eu comecei a receber estas ferramentas há mais ou menos há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e comecei a fazer todos os dias como eu faço. Eu sou muito metódica e faço todos os dias, e aquilo começou a ter um desenvolvimento, começou a ter uma ligação. Começou a desenvolver bastante a minha energia. Numa primeira fase, uma fase de limpeza e baseada nos chakras. Não é? Então comecei a trabalhar os meus chakras, sempre trabalhei, mas desta forma, de uma forma diferente. Era uma forma diferente. Era algo completamente diferente. E eu comecei a ver uma grande mudança na minha energia e disse, Natália, olha, experimenta isto, porque isto aqui é contigo, isso não é só comigo. E ela começou a experimentar e realmente começou a sentir os efeitos e começou a receber que se encaixavam no que eu estava a receber. E então começamos a criar e a receber partes e começamos a avançar. Começamos a avançar neste projeto. Neste esquema que eu nunca percebi, nem estava a perceber bem o que é que isto me estava a levar. Sabe aquela coisa quando nós começamos a caminhar e não sabemos para onde é que vamos, mas sabemos que temos que ir? É mais ou menos assim. Era quase um salto de fé. Eu tenho que fazer isto, mas eu não sei onde é que isto me vai levar. Só recentemente, eu acho que só agora, quando eles me disseram, tens que isto no mundo, é que eu percebi a conclusão realmente ao que isto vem e para que serve. Isto foi mais ou menos um processo geral de construção. Não sei se a Natália quer dizer mais alguma coisa que se quer falar sobre esta parte. Eu vou só fazer um adendo aqui, né? Se vocês concordam, meninas, porque a Ruth está na Bretanha, né? Sim, e está travando um pouquinho a imagem, às vezes o áudio, não sei se a Natália está percebendo. Deu para acompanhar o que você falou, mas aí agora que alguma de vocês precisa explicar exatamente o que é o solar, eu vou pedir para a Natália explicar, que eu acho que com ela não está tendo essa interferência da internet. Nós conseguimos entender, porque eu estou em Santa Catarina, no Brasil, a Natália no Porto, em Portugal, a Ruth na Bretanha. Então, assim, exige um pouco de uma internet que aqui no Brasil não funciona muito bem. Então, travou um pouco a Ruth, mas deu para entender como começou, né? Que você começou a fazer coisas consigo própria, não imaginava que isso ia repercutir, e aí começou a conversar com a Natália, e ela estava recebendo informação semelhante, aí casou, né? Nasceu o projeto comum, tá certo isso? Certo. Isso é muito comum com semente estelar. A gente começa a receber umas informações, de repente vai desabafar com alguém e a pessoa está recebendo coisas semelhantes, e aí dá aquele casamento, né, informacional, e a gente consegue produzir uma coisa muito bacana com outra pessoa, né, do que se fosse sozinho. Então, Natália, uma pessoa que você encontra aí uma semente estelar perdida e pergunta para você o que é o solar, como que você vai explicar para ela? Bom, isto nestes últimos 2 anos que a gente começou a colocar isto em prática, né? A Ruth passou uma primeira parte, eu comecei a fazer e depois também comecei a receber uma outra parte através do chefe Águia Dourada, e foi até com ele que a gente deu o nome a este projeto, inclusive é o método LAR, né? E definimos que realmente isto iria ser realizado em três fases. Mas a verdade é que desde então que outras informações têm chegado. E o que nós percebemos, o que a Ruth, principalmente ela percebeu aqui, a informação que lhe chegou, foi que o projeto solar é um portal, não é apenas um método, mas sim o método que vai ajudar a criar este portal. Ela depois também, com as suas palavras, poderá explicar isto melhor para ver se não cracha já, Ruth. Bom, então, a verdade, falando da minha experiência, né, isto é um método LAR que é dividido em 3 fases, que a primeira fase é o limpar. E o que é isto de limpar? É limparmos os nossos 7 chakras. Eu passei, talvez, semanas a fazer isto, até que a Ruth me passou depois a segunda fase. E durante esta fase,
eu limpei os meus chakras ao ponto de sentir que realmente existiam bloqueios energéticos neles. Ao mesmo tempo que eu fazia esta fase, com toda uma ferramenta, né, que foi passada para a Ruth, inicialmente, eu comecei a receber também da minha egrégora espiritual que eu poderia utilizar ferramentas da terapia que me chegou, da terapia de resgate de fractais de alma, para eu ir mais fundo nessa limpeza. Mas isto foi para mim, eu, Natália, pessoal, não é? E então, consoante eu ia limpando, eu ia aprofundando cada vez mais com essas ferramentas e ia desbloqueando chakra a chakra. Aquilo que eu senti no meu campo foi que o meu plexo solar teve aqui um grande trabalho, até porque este trabalho está muito alocado ao chakra do plexo solar, ok? Então, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa e era muito mais. E a verdade é que este método, esta fase L de limpar, me trouxe muita mais harmonia e mais equilíbrio para as minhas crises de ansiedade. Não que eu não seja mais ansiosa, mas sim consigo lidar um pouco melhor com esta minha ansiedade. Ok, sim senhor. Passar então semanas a fazer a fase 1, que é o limpar, para depois então irmos para a fase 2, que é o ancorar. E o que é isto do ancorar? Primeiramente, vamos ter que ficar mais aptos, mais limpos, mais alinhados, não é? Com a nossa energia, para que então a gente consiga começar a ancorar a nossa energia original, ou seja, na segunda fase a gente consegue eventualmente entrar em comunicação com os nossos guias, com as nossas egrégoras, com a nossa família estelar, inclusive, e aí eventualmente até com os seus próprios avatares. O que eu sinto e a conclusão que a gente chegou é que isto é um método que ajuda a tornar as pessoas autónomas e independentes nos seus próprios processos. Portanto, eu posso falar aquilo que aconteceu comigo, mas pode não acontecer exatamente com as pessoas que irão participar aqui do curso, não é? Portanto, ancorar uma nova energia, ancorar a nossa energia original através das nossas famílias estelares, através das nossas egrégoras espirituais, para que então assim possamos ir para a terceira fase, que é o religar à nossa multidimensionalidade. Eu não estou a dizer que este método seja específico para sementes estelares, mas naturalmente pode entrar em ressonância com sementes estelares, não é? Porque uma semente estelar é que está apta para religar à sua multidimensionalidade, porque uma pessoa que seja terráquea, não é? Pelo menos é assim que eu entendo, não tem um eu matriz desenvolvido, não é? Para que então possa religar a todas essas experiências de eu matriz da sua São multidimensionalidade. beneficiadas, né, de qualquer maneira com o método, mas não atinge a conexão com a eu matriz, né? Então, é solar, S-O-L-A-R, é isso? Exatamente. E o L, então, é limpar, A, ancorar, e o R, religar, tá certo? Exatamente. E o mesmo. SO? Eu estava em conexão e estava a receber vários nomes. E comecei a escrever, enquanto estava em conexão, a escrever para a Ruth as mensagens, os nomes que me iam chegando. E depois chegamos a um consenso, olha, sou o lar. Não é? Eu adorei, porque dá para fazer várias interpretações. E eu queria que vocês falassem da percepção de vocês, se vocês conseguiram definir linhagens que entraram em contato para passar esse trabalho, que ancoram isso, sejam, como você falou, chefe Águia Dourada, né? Como outras entidades ou famílias estelares que vocês conseguiram sentir mais afinidade para passar esse trabalho. É assim, vocês estão a ouvir, eu não estou a crechar. É assim, quem passou este método, isto foi muito interessante, mas quem passou este método foi o meu avatar em imersão. Eu comecei a entrar em contacto, primeiro foi-me apresentado, eu nem sabia que estava em imersão, e ela foi-me mostrado. Eu achei muito estranho. Para mim foi sempre um choque, porque não estava à espera de nada do que me estava a ser mostrado, não estava... Sabe, quando nós estamos à espera, há uma tendência, que eu não estava mesmo à espera. Então ela começou-me a passar o método, e então começou-se a manifestar bastante. E começou a... E eu não comecei a não... Mas cada vez mais me aproximava da energia dela, até que eu percebi que realmente era ela, porque depois em desdobramento, à noite, ela aparecia-me com os mesmos métodos, mas visto de uma perspectiva multidimensional, não é? Porque isto foi tudo passado em meditação, e eu percebi
ela acabou por uma determinada altura ela acordar. Ela acordou e começou a ficar muito presente. E aí eu percebi que o trabalho que foi feito, depois apresentou-se também ficou mais explícito o meu trabalho com a minha família estelar, com a minha avó, e exatamente as palavras que eles usam eles vão, isto dá-se a habilitação do nosso veículo multidimensional. Exatamente estas palavras. Traduzindo isto, eles vão habilitar todo o meu sistema de chakras, o meu sistema energético, para que eu receba quem eu realmente sou. Não é? Quem é que eu realmente sou? Eu percebi quem eu realmente era e neste momento existe um aprimoramento que não é fácil. Nada destes processos são fáceis energeticamente. São extremamente... tiveram que mexer a nível de ADN, tiveram que mexer a nível de energia. Estes 2 anos foram assim realmente difíceis. E é um processo de descoberta. Agora, só quando eles decidiram vamos pôr isto, é que eu percebi o todo, porque eles vão mudando pequenas peças de um puzzle e só no fim é que eu percebi realmente o que aconteceu aqui foi o curamento da minha verdadeira personalidade. Não é? Enquanto eu tinha a minha personalidade root inferior e tenho a minha outra personalidade, o curamento da outra, para quê? E o que é que isto me traz assim tão importante? Isto traz um propósito e traz-me uma missão. A missão, já que ela está imersa, não é? Já que houve aquele trabalho todo, vamos cumprir a missão com a energia dela, não com a da Ruth, não é? Por alguma razão é que ela está imersa. Quanto mais eu ancoro a energia desse meu avatar, mais a minha missão, com os próprios códigos que ela consegue ancorar aqui, torna-se muito mais eficaz, não é? E basicamente é isto que eles me têm falado. A abertura do nosso campinho, e depois tudo trabalhado sobre os nossos chakras, não é uma coisa externa, não é assim, é um trabalho interno nos nossos chakras, interno, como a Natália teve a dizer. Para nós sermos a nossa energia original, nós temos que tirar todas estas energias que não são nossas, por isso é que nós temos que limpar, não é? Por isso é que nós temos que ter com os chakras enquanto receptores de energia, enquanto comunicação, porque no fundo, como é que nós nos comunicamos com este universo? Através dos chakras, eles recebem essa energia, nós traduzimos-a, não é? E vamos, só que a energia que nós estamos tão confundidos com esta realidade, nós achamos que esta realidade é que tudo é tão movimento, isto tem tanta cor, tem tanta informação. E então, no fundo, nós precisamos desta limpeza para sutilizar estas energias e começamos realmente a retirar do nosso campo o que não é nosso, só isso, o que não é nosso. Nós nos ligamos muito ao chakra da terra, não é? O que me foi explicado é que é puxado, de alguma forma, energias que são necessárias a serem limpas anteriores. Com este método, eu devo ter crachado, não é? Eu com este método, é quando eu falo, isto cresce. Quando vocês falam, isto não cresce. E quando eu falo, isto cresce. Eu percebia, eu passei por várias curas internas, que eu não estava a conseguir curar. Imagina, eu sei exatamente qual era o meu problema, por exemplo, e não conseguia me curar com a informação que eu tinha aqui na 3D. E passei 35 anos a tentar me curar de uma dor que eu não conseguia com as ferramentas que eu tinha. Quando eu passei por estes processos todos, eu percebi porque que eu tinha aquele evento, não é? Por exemplo, isto foi mais ou menos quando eu tinha 14 anos, uma das curas que eu tive foi quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma escolha de me bloquear. Eu fiz esta escolha. E eu sabia que eu tinha que ir àquele evento e curar, e fui, porque eu tenho estas ferramentas que consigo me limpar e perceber e mudar a energia do meu campo, já era uma coisa comum em mim. Só que eu não estava a conseguir. E ultimamente começaram a mostrar-me o que é que aconteceu. Afinal, o que é que aconteceu? Foram buscar essa informação a nível tridimensional e mostraram-me que eu precisava de passar por aquela dor para poder despertar. Porque se eu fosse feliz no amor, se eu tivesse feito uma escolha melhor, eu não ia despertar. E eu não ia à procura. Eu ia ser feliz, ia ficar feliz, mas não ia à procura da minha espiritualidade. Eu não ia para a espiritualidade procurar uma resposta para o meu problema. E nunca ia despertar, e nunca ia chegar à minha missão, e nunca ia cumprir a minha missão. Claro que eu também tinha coisas a trabalhar. E aproveitei. E fui trabalhar. Não é? Foi todo um conjunto. Por exemplo, é o que eles me explicam. Eu não tenho muitas vidas aqui.
vamos nos revezando, não é sempre a mesma encarne, não é? Graças a Deus, e vamos nos revezando. Só que, como nós temos muita memória, não é? Nós podemos puxar para o nosso campo, aqui na 3D, que é o problema de muitas sementes estelares, puxar para o nosso campo dores de lá atrás que já nem tinham interesse nenhum vir para aqui, mas puxamos e aqui, como é tudo muito extremado, tudo muito denso, nós acoplamos aquilo e vivenciamos aquilo e ficamos presos de karma da 3D, não é? E isso é muito importante. Sim, com certeza a terapia é uma terapia que realmente o foco dela na limpeza é fundamental, porque é onde a semente estelar mais tem problema, né? E aqui é um campo de distração extrema. E a dificuldade da pessoa despertar, se tudo estiver bem, ela se distrai ainda mais, né? Se tudo tá com dinheiro, tá com amor, não tem grandes problemas na vida, a pessoa cada vez se distrai mais na matéria e nunca desperta a consciência, né? Então, essa fase de limpeza, e que limpa também, como vocês estão falando aí, né? Outras coisas que nem tem a ver com a pessoa, criação, questões ancestrais que passam pelo DNA. Então, realmente, a limpeza é fundamental. Aí, antes de vocês continuarem explicando, vou pedir para a Natália continuar, porque às vezes dá uma travada quando a Ruth fala. A gente está conseguindo pegar o máximo, mas dá umas travadinhas às vezes. As pessoas que querem passar por esse processo, elas entram em contato com vocês. Dá para fazer isso online em qualquer lugar do mundo? Tem um número de sessões? É um curso, é uma terapia? Como que é exatamente, Natália? Muito bem. Então, nós já temos aqui datas estipuladas, ok? O curso vai começar no dia 8 de julho e serão 3 aulas, de 15 em 15 dias. Portanto, a primeira aula será no dia 8 de julho, a segunda no dia 22 de julho e a terceira no dia 5 de agosto. Portanto, aqui na descrição do vídeo, penso, né, que vai ser colocado então aí toda a informação, como é que podem aceder, como podem nos contactar. Vai ficar aí o nosso e-mail, vai ficar o nosso Instagram e também a página do Telegram, inclusive é o nosso site onde vai ter toda esta informação e que vocês também serão direcionados depois para fazerem inscrição para este curso, ok? Serão 3 fases, que nós achamos que 15 em 15 dias seria bom para dar espaço para as pessoas irem colocando em prática as ferramentas que vamos passando em cada aula, ok? E é isso, pronto. O que é que a Estela me perguntou mais? Vamos colocar a descrição tudo, também quero que vocês me mandem depois a imagem, né? Para eu colocar aqui no vídeo também. Logotipo. E eu queria saber se vocês têm alguma, que quando a gente está fazendo esses processos, tem as cobaias, né? Aquelas pessoas mais próximas, além da gente mesmo. Queria que vocês contassem como a Ruth estava fazendo, né? Alguma coisa que aconteceu com uma pessoa que vocês trataram, um resultado que teve, alguma coisa assim, né? Que ilustra esse processo. Bom, eu posso falar, né? Eu sou terapeuta e houve uma fase que eu até disse à Ruth, olha, eu vou começar a colocar isto em prática com os meus pacientes, com os meus clientes que vêm fazer terapia comigo. Em vez de fazer o método que eu estava a utilizar, vou acoplar aqui parte destas ferramentas para ver o que é que as pessoas sentem, não é? E interessante que houve uma pessoa que logo no primeiro dia de terapia, mesmo ela não tem muita prática espiritual, aquilo já é nato da pessoa, como é óbvio, não é? E a verdade é que ela logo na primeira sessão, ela conseguiu aceder à sua família estelar, conseguiu ter contacto com a sua família estelar, Olha só. obteve o seu nome e a sua origem e onde é que ela está. Uau! E eu puxa vida, né? Como vocês dizem. Eu tive aqui tive aqui tanto tempo neste processo de limpar anos e anos, só para depois conseguir obter esta informação. E esta pessoa, talvez pelo seu merecimento, estava na hora dela chegar lá e fazer alguma coisa com essa informação. Não é? A verdade é que essa pessoa foi mais fundo no processo dela e também enverendou por outro tipo de cursos para se descobrir e eventualmente até utilizar essas ferramentas também para ajudar outras pessoas, talvez seja o seu propósito, não é verdade? É verdade. Esse tempo do despertamento, ele é engraçado, porque eu já vi acontecer desse jeito que você relatou.
de pessoas que a gente nem imagina, e a pessoa faz uma meditação na vida, ela vem com o nome, ela vem com a linhagem, talvez porque ela não tenha também a ansiedade do que aqueles que já estão no caminho há muito tempo e têm muita expectativa e ficam muito emocionados até com a possibilidade de ter uma resposta, e isso trava também o processo, porque a pessoa fica muito naquela ansiedade, naquela expectativa e acaba demorando mais. Mas e também tem outras questões que são de sigilo, né? Tem pessoas que, por elas não terem uma missão específica, os mentores podem falar facilmente. É de tal lugar, veio de tal coisa, o nome era tal. Porque isso não vai impactar em nada, mas se a pessoa tem uma questão de ela ter que desenvolver uma missão, isso ser sigiloso, geralmente eles esperam que a gente lembre sozinho. E aí eles não falam, esperam que a gente consiga acessar dessa forma, né? Mas, de qualquer maneira, sendo fácil de primeira como essa, ou depois de anos, sempre compensa, né? Sempre é uma coisa que marca muito a nossa trajetória, né? Sim, sim, sem dúvida. E estava-me aqui a lembrar de outro caso específico, que já é uma pessoa que ela já é terapeuta, já é bruxinho, né? Ele é um médium, também trabalha já com espiritualidade. Volta e meia ele faz terapia comigo e numa sessão, acho que foi na segunda sessão que a gente fez, pela primeira vez ele conseguiu aceder a uma vida que lhe bloqueava os caminhos, bloqueava-lhe toda a parte emocional, inclusive familiar, onde ele conseguiu aceder de onde é que vinha aquela dor da infância dele, com o próprio irmão e com a própria mãe. Conseguiu ir lá atrás, conseguiu ver a origem daquela traição. E ele resgatou tudo isso, limpou, conscientizou e apto para então ancorar uma nova energia. E, inclusive, elementais se fizeram presentes também durante essa sessão. Portanto, é como eu digo, isto não é uma coisa que eu digo, olha, vai ser isto, 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 isto. Não, pois cada um vai ter a sua própria experiência, porque o objetivo disto é tornar as pessoas autónomas e independentes nos seus próprios processos internos de transformação, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, Fala, acho. Natália. Eu digo que eu não vou dizer, este método mudou completamente a minha vida. Não, porque é assim, isto é preciso ter coragem para a gente dar continuidade. Porque dói muito, muitas vezes, aceder a certas e determinadas coisas. Eu resgatei muitas, muitas partes minhas. Talvez eu devia já ter escrito tudo num caderno, para eventualmente até escrever um livro de comédia, de ficção Por favor, científica, de escreva, drama. escreva esse livro. Não é? Mas, de facto, eu falo por mim, muitas das minhas dores estão aqui acopladas à minha infância, aqui desta vida, que daí se deu o pulo do gato, não é? Como diz a Stella, para chegar mais longe. Inclusive, numa das experiências, eles levaram-me, a minha linha de esquerda, levou-me para o umbral, porque tinha muitas dores no meu plexo, dores que eram ansiedades, mas dores ao mesmo tempo, eu não sabia explicar muito bem aquilo. E quem é que estava no umbral lá preso? Uma fractal minha que morreu grávida porque ela tinha sido esfaqueada. E eu, desde pequena, que eu tenho horrores em ver filmes de facas, né? Esfaquear as pessoas, e muitas vezes já sonhei com isso, inclusive, e para mim era um horror. E aquilo fez total sentido e foi uma grande libertação e a energia mudou, como é óbvio, despez-se aquele bloqueio. Só que isto continua, o filme, o enredo continua, não é? São processos que são vitais, são para toda a vida, enquanto a gente estiver aqui neste plano, a limpeza, a decantação, a reforma íntima continua, até chegarmos a um estado mais sutil. Posso acrescentar uma coisa, se me conseguirem Claro. ouvir? É que a nível de trabalho, não é? Eles explicam-nos que como é que nós vamos limpar, por exemplo, nós não precisamos propriamente aceder a essas vidas passadas, não é? Porque eles explicam que as emoções acabam por trespassar o tempo. A única coisa que passa entre as linhas temporais, entre o tempo e o espaço, são as emoções. E se nós conseguimos relacionarmos de uma forma harmoniosa e saudável, aceitar as emoções, nós conseguimos aceder. Então, a limpeza que eles nos passaram, não é? É muito mais focada na própria emoção do que na vida passada. Só que através desse fio emocional a pessoa consegue limpar. Não tem necessariamente que ver ou que
Se vir, tudo bem, claro que isso pode acontecer e é importante. Mas se não, só por esta relação emocional já conseguimos aceder à origem ou o que vai libertar a pessoa deste emaranhado, deste emaranhado, destes padrões que se repetem vida após vida, aqui na 3D. Fantástico isso, Ruth, porque de fato o que importa é sanar a dor, não importa a origem, né? Porque às vezes a pessoa tem a clareza que é de uma vida passada, às vezes ela não tem, às vezes ela acha que é de uma vida passada e não é, pode ser uma memória ancestral, pode ser muita coisa. O que importa é curar realmente. E como a Natália falou, enquanto você está encarnado aqui, vai ter coisa aparecendo para limpar eternamente, né? Eu vou aproveitar, quero te fazer duas perguntas, Ruth. Uma, que as pessoas não sabem que você mora num lugar maravilhoso, assim, digno de contos de fada, né? Eu queria saber se você já teve contato com seres elementais aí onde você mora, naquela praia magnífica com o seu cachorro Bacalhau, que eu acho que é o cachorro que tem o nome mais original da face da Terra, né? E também de uma conversa que a gente teve uma vez, que poucas pessoas têm contato com seres solares, e a gente conversou sobre isso. Queria saber se os seres solares também contribuíram com esse projeto de vocês. Sim, sim, claro, porque uma das equipas que eu trabalho é que nós chamamos vulgarmente, mas que não tem esse nome, são as Bruxas do Sol, e que eu descobri no meio deste processo que são as minhas 3 irmãs, não é? Que me acompanham desde o nosso planeta de origem, perdido no tempo e no espaço, e que trabalham com energia solar, não é? Com a magia do Sol, e que me ensinam muito por exemplo, sobre a floresta, por exemplo, porque, deixa-me explicar, porque isto é muito confuso, eu hoje também estou assim um bocado estranha, mas é assim, uma destas possibilidades de cura que eu tive aqui foi através dos meus outros avatares, não é? Por exemplo, se um avatar precisava da minha cura, eu tinha curado um outro avatar da minha avatar principal, ela tem vários avatares, imagina que eu consegui fazer uma cura e ele precisava da minha cura, nós trocamos curas. Então, quando eu vou, por exemplo, à floresta, existe um avatar, não é? Que tem a ver com o meu primeiro planeta, que é Xamã, e que me vem ensinar. E que participa muito que me ensina a falar com as árvores, que me ensina o xamanismo do nosso planeta, não é? E que me ensina essa relação. E penso que essa relação dos seus encantados aqui é extremamente, está tudo ligado. Não se pode dizer, isto é que é o xamanismo e isto é outra coisa. Está tudo interligado, não é? E sempre, de alguma forma, não é? Eu fui introduzida tive várias experiências, não é? Ao longo deste processo e não, de todo o meu processo de despertar de várias seres elementais, como fadas, que eu vias a espreitar sobre mim, ou dragões, por exemplo, bastantes dragões, tendo sido iniciado a uma certa altura, porque eles me dão muita proteção e nos trabalhos que eu tenho que fazer. E depois estava tudo interligado, eu percebi que estava tudo ligado através desse meu avatar, isto para explicar, que estava tudo ligado com a minha primeira encarnação, a tal xamã, não é? E que me foi passando isso tudo e eu comecei a perceber a relação através desses seres solares que afinal vínhamos todos do mesmo planeta e trabalhávamos exatamente com essa... Exatamente, trabalhamos também muito com a luz da Alcione e aliás uma das ativações que nós temos propriamente, uma das ativações é feita exatamente, que estávamos a falar do plexo solar e tem a ver muito com a energia do Sol, trabalhamos muito com, por exemplo, nós expandimos o campo através do plexo solar, não é? Nós ancoramos os nossos códigos solares através da expansão, por isso é muito trabalhado este chakra, por isso é que a Natália estava a falar, e tudo sobre a tutela das minhas irmãs da minha família estelar que trabalham exatamente com essa energia e que me ajudam a ancorar, que ajudam-me a curar essa parte, que eu não consigo muito bem explicar exatamente como funciona, mas eu ancoro os códigos que elas me transmitem. Eu abro-me a minha energia e os códigos passam por mim, os códigos que eu, por exemplo, eu quero energizar uma água, eu tenho o meu chá, quero energizar uma água, eu tenho que abrir, eu sou como uma ponta de lança aqui na Terra, eu abro a minha energia e elas conseguem passar os códigos dos quais eu não tenho uma consciência, não tenho consciência exatamente, mas eu sei o que é que tenho que fazer.
Eu sei que tenho que abrir a minha energia, elas passam esses códigos, não é? E muitas das minhas ativações vêm por vezes do sol e são bastante importantes. E, aliás, o lugar que eu estou é bastante importante. Aliás, isto é muito interessante, foi quando eu fiz um mapeamento com a Estela disse-me, tu tens que ir morar para Finisterre. E eu disse, mas eu já moro em Finisterre. Não é? E isso mudou a minha vida, vir para aqui ter este sossego energético, não estar completamente bombardeada de informação, que estamos numa grande cidade, ajuda muito. Para mim foi essencial. Não é? Por exemplo, este ancoramento que eu estou a ter da minha avatar é muito pesado energeticamente. Se eu estiver numa cidade, eu ficava maluca, não conseguia, nem sequer conseguia. Não é? Por isso é muito importante, para mim, não é todas as pessoas, cada pessoa tem o seu caminho, e há pessoas que têm missões nas cidades e têm que estar nas cidades, eu entendo. Agora, eu não consigo. Olha, eu fico assim, tão feliz de ouvir vocês falarem desse trabalho tão bonito, né? E poder trazer os exemplos, porque fico só eu falando aqui no canal às vezes, e as pessoas entenderem, né? Que é para isso que a gente faz escola, para as sementes estelares conseguirem entender que elas são muito mais do que são aqui, né? Então, a gente tem nossas vidinhas normais, nos nossos empregos normais, e a gente que vive essa época, que nasceu para passar por esse período da transição planetária, né? Esse período em que a Terra está mudando e vai mudar cada vez mais, e a gente ser exatamente isso. Às vezes a gente não consegue explicar 100%, porque são questões multidimensionais, de realidades de outros planos que estão se correspondendo com esse, mas a gente consegue desenvolver o nosso papel nessa nossa realidade, nessa nossa dimensão, sem pirar na batata, sem viajar na maionese, como a gente diz no Brasil, sem ficar doido da cabeça e se tornar uma pessoa disfuncional. Por quê? Né? A Ruth tem filho, né? Todo mundo tem suas obrigações, tem que ganhar o pão de cada dia, tem que cuidar, às vezes, de pais que são mais velhos, tem que estar operacional, bom da cabeça. Não adianta você pirar em história de ET e não conseguir fazer nada de útil disso. Então, a gente faz uma escola, fez o curso da Jurema, né, e eu tenho muito orgulho dessas moças terem sido minhas juremeiras e serem alunas da escola, e poder trazer e ver assim, olha só o que elas estão fazendo agora. Né? Olha o que é o despertamento, é para isso, elas não estão com papel de alumínio na cabeça, elas são operacionais, né? Elas moram lá na Europa, né? A Ruth na Bretanha, a Natália na cidade do Porto, que se Deus quiser ano que vem eu irei conhecer, e elas estão dentro das suas vidas fazendo o que elas já vinham fazendo antes, só que agora com uma compreensão multidimensional, se lembrando de outras versões de si mesmas que estão pelo esse espaço afora e ancorando o que precisa com o auxílio da família estelar. Porque eu posso falar numa consulta algumas coisas, mas a totalidade vem disso, né? O próprio contato com a família estelar. Queremos que você faça isso. E não vão passar para mim, e não vão passar para ninguém que vocês possam procurar. Vai passar diretamente somente para a própria pessoa, porque ela é a pessoa daquela família que tem que cumprir aquele propósito específico. Na hora certa as coisas vêm, encontra as pessoas, vê as duas se conheceram há 17 anos atrás, quando a Ruth estava grávida da filha. E agora, 17 anos depois, aquele reencontro com uma ótica nova, diferente, e tudo se encaixa como por mágica. Essa é a magia do despertamento, né? A gente conseguir realizar coisas nessa nossa vida que parecia tão comum e a gente perceber como isso é útil, não só para mim, como para outros seres. Aqui eu consigo curar outras parcelas de mim, outros avatares, e consigo conectar até com o avatar principal, com o eu matriz, que são conceitos mais complexos que a gente está só pincelando aqui, mas isso me deixa muito, muito feliz. E esses seres solares, eles são especialmente importantes a gente trabalhar com eles agora, porque mesmo na Europa, onde a gente tem um pouco mais, né, do que sobrou do conhecimento da Wicca, do druidismo, né, do paganismo europeu, o culto feminino ele é muito focado na Lua. Né? As pessoas acreditam ainda, mesmo no paganismo, naquela diferenciação. O que é yang é solar, é masculino, e não é bem assim. Tudo é tudo, tem homens lunares e tem mulheres solares. Né? E existia uma linha, né, quando essa linha de magia, que a gente conhece mais como Wicca, né, que vem pela cultura celta, ela, inicialmente, ela era dual, ela era Sol e Lua.
e a parte solar, ela sumiu porque ela era muito mais conectada com a parte das estrelas, ela era muito mais conectada com os portais de outras civilizações, porque isso tudo que tem na Europa, como em outras partes do mundo, é reminiscência pleiadiana e siriana, sobretudo. Tem de outras civilizações também, tem de Aldebaran, né? Tem de Lira, mas o grosso dessa magia que a gente conhece aqui, essa magia que a gente lê no Harry Potter e se encanta, né, no Senhor dos Anéis, isso vem das Pleiades e de Sírios. E para se acessar isso, você tem que ir através do Sol, não é através da Lua, porque a Lua ela rege tudo que encarnou nesse planeta, não fora. Né? Então, agora, esses seres vindo, quando você fala assim, eu tive contato com seres estelares, mas quem são? Né? Para mim, pareceu que eram as bruxas solares. Para o pessoal de Wicca tradicional, isso fica meio estranho, mas, na verdade, existiu. Só que, com o tempo, só continuou a falar da parte lunar, porque caiu nessa dicotomia. Homens para um lado, Yang para um lado, e o feminino, o escuro, a noite, a lua, tudo por outro lado, né? E não é assim, na verdade, tudo é tudo. Então, eu fico muito contente quando vejo esses seres solares e começam a trazer esses contextos de um feminino sagrado que não é igual ao que todo mundo está falando o tempo todo. Isso dá um salto além. Né? Vamos trabalhar a cura do masculino e do feminino também de uma outra forma que não é só o comum, só o banalizado, porque se fosse para repetir mais do mesmo, não tinha despertamento. O despertamento serve para isso, para ancorar coisas novas, não é verdade, meninas? Sim, claro que sim, para nos curarmos principalmente. Para mim, todo o despertamento tem que ter uma aplicação prática na minha vida, eu tenho que sentir-me melhor, eu tenho que ser uma melhor versão de mim, a minha vida tem que estar mais alinhada no meu propósito, na minha energia como tal, isso traz-me uma certa fluidez que é bastante importante. Em relação aos solares, o que nós recebemos de informação é que, através dos sóis, não é? Eles carregam a informação que chega até aqui através do nosso Sol, que vem mesmo do Sol central da galáxia e do Sol da Alcione, não é? E isso é passado através dos diversos sóis até nós. Não é? E o que nós chamamos de magia, elas chamam sintetização energética. Nós achamos que é magia, não é propriamente magia, não é? Mas nós ainda outro dia nós temos um podcast em que falamos de magia e que, no fundo, o que elas me falam bastante é a lei da atração. O que é que eu mudo no meu campo para ter isto ou aquilo? Como é que eu faço o correto uso da minha energia para conseguir um determinado objetivo? Se estiver de acordo com as leis cósmicas, obviamente, não é? Não estamos a falar de manipulações. Mas se eu quero atrair um amor, eu tenho que primeiro amar e ter esse amor no meu campo, não é? Se eu tenho uma missão de cura, por exemplo, onde reparar que as pessoas têm missão de cura, normalmente têm que se curar elas mesmas, têm que passar por situações extremamente difíceis. Não é? E isso é extremamente benéfico, nós não podemos rejeitar. Nós aqui estamos numa dimensão em que rejeitamos, é tudo bom ou mau. E nós não, nós temos que deixar que essas emoções entrem no nosso campo energético e que fluam, não é? Porque nós somos o somatório de todas essas coisas que fluem pelo nosso campo energético. Só que nós aqui, como estamos muito, muito polarizados, ou vamos para aqui, ou vamos para acolá, isto é tudo muito bom ou tudo muito mau, as coisas não estão a fluir, o nosso campo energético está estático, e isto é uma das coisas que elas nos têm ensinado bastante, a trabalhar Aliás, mas os pleiadianos também são muito assim, não é? Os pleiadianos é sempre a cura emocional, é emoção, cura emocional, sempre, não é? É o objetivo dos pleiadianos, é muito isso, não é muita cura física, mas depois, supostamente, há uma cura física, obviamente, se nós nos curarmos a nossa parte emocional. Não é? E eu pessoalmente recebi muitas curas neste processo e hei de receber mais. Mas é assim, é o que a Natália estava a dizer, isto tem a ver com compromisso. Todas as pessoas que despertam e todas as pessoas que têm um trabalho, tem que haver muito compromisso, tem que haver... as pessoas têm que meditar, têm que se trabalhar, têm que fazer, seja o que for, têm que fazer sempre de uma forma constante. Não é uma coisa que nós fazemos ao fim de semana, que vamos para a igreja, aquela coisa antiga, vamos para a igreja, Não é isso, nós temos que ter a nossa prática interna. E isto é um método que nos dá autonomia, nos dá liberdade. Não é? Eu sempre fui muito assim, eu não sou capaz de me levantar para ir para uma igreja, eu não sou capaz eu tenho que fazer isto no meu dia-a-dia, eu tenho que me limpar todos os dias, eu faço isso. Se eu não me limpar todos os dias, eu vou ficar mal disposta, eu vou ficar irritada, eu vou ficar má, eu vou me sentir mal. Então é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias, ponto. E se as pessoas me dizem, mas então não queres fazer, não faças. Mas a coisa é que dá trabalho, mas é assim, nós viemos aqui para isto, não viemos aqui para que é que viemos? Para ganhar dinheiro, para trabalhar? Não. Nós estamos aqui exatamente para este compromisso.
Eu sou uma pessoa que se vocês me conhecerem pessoalmente, a Natália conhece, eu sou muito desorganizada. Eu não sou uma pessoa assim muito metódica. Não, nada. Na minha vida, não. Eu sou muito... Mas aqui, quando eu chego a esta coisa da espiritualidade, quando chego a estes trabalhos, eu fico muito focada. E isto tem a ver com a minha avatar. Ela é muito focada e muito séria. Isto é uma coisa muito séria. Não é? Porque se nós pensarmos, nós não temos noção dos sacrifícios que nós fizemos para estar aqui. O trabalho que é para nós estarmos aqui encarnados, não é? Então vamos dedicar isto a sério, vamos levar isto a sério e com alegria, porque nós escolhemos estar aqui, não é? Apesar de não ser fácil, nós escolhemos estar aqui e vamos dar o nosso melhor, porque senão vamos chegar a casa e depois, não, é muito complicado, era muito difícil, não. Não dá para meditar, é muito chato, meditar é chato. Então, não é? Eu acho que é isso que nós Eu acho que meditar é chato, imagina se elas tivessem a proporção correta do que é encarnar no planeta Terra. Meninas, eu estou morrendo de orgulho de vocês. Natália, diga para as pessoas como você pode auxiliar ela de todas as formas e entreguem aí vocês duas todos o endereço do podcast, tudo eu vou colocar aqui na descrição, claro, mas falem como as pessoas podem encontrar vocês e todas as formas que vocês auxiliam, né? Além do curso que vai ter, né? Porque a Natália é terapeuta também, né? E como que as pessoas acham vocês e como seguem vocês no Instagram, em todos os lugares e podcasts e tudo, porque, afinal de contas, esses são os despertos que têm algo para contribuir com você de verdade. Então, aqui ao meu nível pessoal, não é? E profissional, podem me encontrar tanto no Instagram como recentemente no TikTok. Uma pessoa tem que estar em todas, não é? Com o @Natália Mourão Terapias. Também tenho um canal no YouTube, também acho que é Natália Mourão, que eu agora comecei, eu sempre fugi disto, que era ser cartomante, trabalhar com cartomância, não é? E a verdade é que já há uns tempos para cá eu fiz um curso e comecei a sentir ressonância e hoje dou consultas, baralho cigano, tarot, e portanto eu comecei a gravar vídeos no YouTube com as previsões dos signos, porque eu também sou astróloga, isto credo, uma pessoa multifacetada, é demasiado versátil. E portanto também podem encontrar no YouTube, no meu canal, no Facebook também utilizo exatamente para também publicar os meus trabalhos e acho que não me esqueci de nada meu pessoal, não é? Quanto aqui ao projeto solar, já falamos, não é? Vocês podem nos procurar também nessas redes todas com o nome Solar, a Stella também vai deixar aqui na descrição. E também tenho o meu site, nataliamourão.com, onde lá tenho todos os serviços que eu presto, porque eu também sou terapeuta de medicina chinesa. Aliás, foi por aí que eu comecei este processo já há alguns anos, não é? Este chamamento me fez sair de um curso superior de engenharia para enveredar, então, por outro tipo de estudos que realmente tocam muito mais a minha alma. Portanto, as várias valências que me foram passadas ao longo destes anos, eu costumo dizer que tenho ferramentas para trabalhar o ser humano nos 4 níveis, no físico, mental, emocional e no espiritual, não é? E com isto tento sempre dar o meu melhor para ajudar as pessoas a serem as suas melhores versões, onde a minha máxima é: transforma o teu mundo e transformarás o mundo, não é? Gratidão, querida, por você estar aqui nesse momento do planeta Terra, contribuindo com tantas coisas. Fico muito feliz mesmo de poder olhar para você e ver esse desabrochar multidimensional. E muito Ruth, obrigada, Stella. As últimas palavras são suas. Não é? Tudo o que eu fiz na minha vida foi todos os eventos marcantes muito forte que eu senti no coração para fazer, não é? E esta coisa de sermos a intuição é válida, não é? Nós temos que começar a afinar o nosso campo e seguir a nossa intuição, principalmente nesta altura. Se sentirem no coração de fazer este método, estejam à vontade de estar em contato connosco, não é? Mas lembre-se que está a trabalho. Não é uma coisa que não é um ato de magia, não é uma coisa que simplesmente posta limpinha, assim, é uma coisa, é um método que vocês podem aplicar no vosso dia a dia para a vossa vida, não é? E começar a receber as vossas próprias ferramentas dentro deste método. Nós temos recebido eu tenho recebido muitas ferramentas de terapias
não é? Muitas, que eu já disse, passo algumas para a Natália e disse, eu tenho que passar mais coisas, porque existe muitas, por exemplo, na cocriação da nossa realidade, muito, não é? Como mudar a minha realidade, como limpar as pessoas na sua energia original, muitas terapias que têm surgido disto, e que o meu objetivo é passar isto para que vocês sejam terapeutas. Eu não gosto das terapias. Vou ser muito sincera, não é a minha. Gosto de passar tudo o que eu aprendo, passar para os outros, para que possam sim usufruir destas. E vocês no próprio portal que vão criar, vão receber isto de acordo com a vossa família estelar, vão acabar por receber as vossas ferramentas que vão pôr em prática. Ou seja, o que nós damos é autonomia, não é? E se ressoar com vocês, o convite está feito e vai ser uma grande aventura. Se for para vocês, como foi para mim, está a ser uma grande certeza. aventura. Então, sim. Meninas, muito obrigada mesmo por virem aqui compartilhar esse trabalho maravilhoso de vocês. E você que está em casa, né, vai ter aqui na descrição do vídeo todos os links que elas vão passar. E se você sentiu, né, ressonância, sentiu interesse nesse trabalho solar, né, que é um trabalho ancorado por seres de outras multidimensões através da Natália e da Ruth, com foco em limpeza, ancoragem e religamento, né, religar. Então, vocês vão ter essa oportunidade aí em 3 datas, né, de passar por esse processo e de conhecer o podcast e tudo mais sobre as meninas aqui. Então, né, peço desculpas pela minha voz, que não está lá muito boa, mas amei conversar com vocês e até a próxima. Beijos!